Shalom a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo. Nesse breve vídeo eu gostaria de expor para você alguns conceitos, né, mais alguns conceitos que são ensinados no curso de Kabbalah, né, e gostaria de dizer que muitas pessoas elas têm medo de se tornar como Deus, de realmente de ser a imagem e a semelhança do Criador. Elas têm muito problema com isso, muito medo com isso. Isso é confundido com ego, com a pessoa querer ser maior que as outras e tá? Existem graves confusões com isso, né? E eu citaria para você uma, uma coisa que aconteceu com Avraham Avinu. Avraham Avinu, o homem Abraão, né? Uh, e ele desejava, né? Ele tinha um desejo simplesmente de ter um filho, tá? Então esse era o desejo, o pensamento de Abraão, o anseio do fundo do interior da alma de Abraão era ter uma descendência, um filho, né? E então Deus tornou isso para ele como uma grande nação, tá? E com Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, ele teve uma conversa assim um pouco também ligada a isso, e, e ele falou para Moisés o seguinte: ele disse, olha, eu eu me tornarei aquilo que você quiser que eu me torne a ti, tá? A expressão foi parecido com essa, né? Serei o que serei, ou seja, o que você quiser eu, que eu torne a ti, isso eu serei, né? Então assim, hoje as pessoas elas têm medo daquilo que elas desejam ser de verdade. Olha, eu queria ser simplesmente mais bonito que eu sou hoje. Eu queria simplesmente ir num salão, trocar o meu penteado, trocar o meu cabelo, trocar o meu visual, o meu look. Eu queria simplesmente ser mais bonito que eu sou hoje, tá? Só que as pessoas elas têm medo disso, elas têm medo de se tornar aquilo que elas podem tornar a elas mesmas, né? Então assim, como o faraó escravizava pessoas? Faraó escravizava pessoas prendendo as pessoas, né? E com trabalhos escravos, ou seja, com um trabalho que não trazia satisfação pessoal para aquela pessoa que praticava aquilo, tá? Isso é o trabalho forçado, aquilo que você não tem satisfação pessoal, tá? Aquilo que te escraviza. Então muitas pessoas elas trabalham e elas vivem as suas vidas e elas são escravizadas dessa forma, tá? Elas não têm satisfação pessoal naquilo que estão fazendo, né? Elas não conseguem ter satisfação pessoal. Por quê? Porque elas não sabem ao certo o que elas queriam se tornar a elas mesmas, né? Elas não sabem muito bem o que é ser imagem e semelhança de Hashem Kadosh Baruch Hu. Elas não sabem isso. Elas não conseguem entender isso, né? Então, no nosso curso, a primeira coisa eu sempre procuro fazer é libertar a mente da pessoa e tirar aquele Egito lá de dentro, né? Tirar aquelas insatisfações pessoais e aquela escravidão mental e trocar a mente da pessoa por uma mente onde ela pode se tornar aquilo que ela mesma quer se tornar para ela, né? Automaticamente assim, ela passa de uma mente escrava, né? Uma mente escravizada, para uma mente que possui a imagem e a semelhança do Criador, tá?
Então, muitas pessoas elas queriam ser fartamente prósperas e ter muitos bens e muitos negócios e tal. E por que elas não conseguem isso? Porque elas não conseguem se tornar para elas mesmas aquilo que elas desejariam que elas mesmas fossem para elas mesmas. Então, assim, elas não conseguem ter essa relação, elas não conseguem buscar essa fonte dentro da Torá. Elas não conseguem, por quê? Porque a mente dela é escravizada religiosamente. Então, assim, quando a pessoa tem uma escravidão religiosa, ele não conseguirá ultrapassar a barreira que a Torá exige para poder libertar a mente da pessoa, tá bom? Porque lá dentro do Egito havia religião lá dentro, tá bom? Lá dentro havia religião, tá? Então, assim, como o faraó escravizava as pessoas? Escravizava colocando a pessoa para não ter satisfação pessoal, para trabalhar sem remuneração. Muitas pessoas estão hoje trabalhando e trabalha e não tem remuneração nenhuma. Ele não vê esse retorno, né? Então, assim, isso é uma forma de escravidão mental, tá? Você está sendo escravizado mentalmente e não consegue perceber isso, né? E qual era a outra forma que Faraó fazia para poder escravizar as pessoas? Bom, Faraó utilizava a técnica, uma outra forma, que era a forma da religião, aquelas religiões egípcias, e obviamente que colocavam o faraó como um padrão a ser seguido, e esse padrão obviamente que escravizava as pessoas. A pessoa ela não conseguia ter o seu próprio padrão, a sua própria identidade, né? A sua própria imagem e semelhança de Deus. Ela não conseguia